Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Joey Júnior. Eu estarei passando para vocês hoje um tema importantíssimo no raciocínio lógico, que é sentença. Nós vamos ver hoje sentença, sentença aberta, sentença fechada, exemplos de frases que não são sentenças e ainda vamos dar o iníciozinho de proposição simples e proposição composta, certo? Para começar, vamos definir o que é uma sentença. Sentença é uma frase declarativa com sujeito e predicado, certo? Coloquei aqui 3 exemplos. Olha, João é alto. Tem sujeito? Tem. João. Tem predicado? Predicado é o que, professor? É o que se afirma sobre o sujeito. O que é que nós afirmamos sobre o sujeito? Que ele é o quê? É alto. Beleza? Exemplo 2. Maria não é bonita. É uma frase declarativa? Sim. Estou declarando que Maria, ela é o quê? Não é bonita. E a terceira qual é? 30 mais 5 igual a 40. Peraí, professor, isso aí é uma frase declarativa? É uma frase declarativa. Quem é o sujeito? O sujeito é 30 mais 5. E qual a declaração que eu estou fazendo sobre esse sujeito? Que é igual a quanto? Que é igual a 40. Então você vê aí uma frase declarativa. Ela pode ser tanto escrita com palavras como também com símbolos matemáticos. Certo? Mas depois de sentença, nós vamos classificar o que é uma sentença aberta e o que é uma fechada. Mas antes de definir cada um aqui, o que é uma sentença fechada e o que é uma aberta, eu vou dar alguns exemplos. Aqui eu vou botar o seguinte, ó. Joey é professor. E aqui eu vou colocar ele é professor. Aqui eu posso botar Suelen é linda. Vou botar um ponto só. Aqui eu posso botar aquela mulher é linda. Aqui eu posso botar a mesma frase aqui, ó. 30 mais 5 é igual a 40. Já aqui eu vou botar x mais 5 igual a 40. Deu para notar a diferença aí entre uma frase e uma outra? A única diferença, na verdade, é no sujeito. Qual a diferença? O sujeito aqui quem é? Joey. E aqui, ele. Fica um pouco vago. Aqui eu estou dizendo que é Suelen. E aqui eu estou dizendo o quê? Aquela mulher também fica vago. Aqui o sujeito é 30 mais 5. É definido. Estou definindo 30 mais 5. Aqui, poxa, esse sujeito aqui não está vago. Então, qual é a diferença? Primeira coisa, a diferença é o sujeito. O sujeito aqui, ó, vou botar assim, ó. Sujeito é especificado. E aqui, na sentença aberta, aqui pode variar. Quem é ele? Não sei. Então a gente chama aqui na lógica de sujeito variável. Pode ser eu, pode ser qualquer um, pode ser você que está assistindo, certo? E o segundo ponto, quando eu falo Joey é professor, my name is Joey. Então, Joey é professor é uma frase que verdadeira. Agora quando eu falo ele é professor, você vai falar, professor depende de quem é. Então, você não pode classificar essa frase nem como verdadeira nem como falso, pelo menos sem saber quem é ele. Quando eu falo 30 mais 5 é igual a 40, você fala, não professor, está falso. Beleza, está falso. Mas quando eu falo x mais 5 igual a 40, verdadeiro ou falso? Não sei. Depende de quem for o x. Se o x for 5, for 10, for 15, vai estar errado. Agora, se o x for 35, aí está correto. Então, observe. Na sentença fechada, que já vou adiantar, a gente vai chamar de proposição. Eu posso classificar como verdadeiro ou falso. Ou seja, posso classificar. Classificar em que, professor? Verdadeiro ou falso. Ou um ou outro. E já aqui na sentença aberta eu não posso classificar. Devido ao que? O sujeito ser uma variável. Então aqui você não pode classificar. Não pode classificar. Ok? Próximo quadro. Agora vamos ver alguns exemplos de frases que não são sentenças lógicas, certo? São elas exclamativas, interrogativas, imperativas e paradoxos. Analise as seguintes frases comigo. Frase exclamativa. Eu boto aqui. Que dia lindo. Tem sujeito? Tem predicado? Não. Então não é uma sentença lógica. Outra frase que eu posso botar aqui, ó. Parecida com aquela que eu botei no estante.
Aquela mulher é linda. Professor, agora sim tem, aquela mulher é o sujeito, aqui é o predicado. Mas não somente isso, filho. Ela exprime um sentimento pessoal. É uma frase exclamativa. Se exprime um sentimento pessoal, ela não é uma sentença lógica, certo? Interrogativa, quais são as interrogativas? Perguntas. Você fez o trabalho? Não é uma sentença lógica. Pergunta. Outra pergunta que posso fazer: que horas são? É uma sentença lógica, professor? Não. É uma proposição? Muito menos. Imperativa. Imperativa são aquelas frases que exprimem ordem ou conselho. Um aqui: não dirija bebendo. Não dirija bebendo. Observe, é uma ordem, não dirija bebendo. Não é uma sentença lógica. Outra aqui, de vez em quando cai em concurso: evite o fumo. Professor, isso não é uma ordem não. Sim, não é uma ordem, mas ela é um conselho. Então, se você entender não como uma ordem, mas como um conselho, então vai dar no mesmo. É uma frase imperativa e não vai ser o quê? Uma sentença lógica. Agora, a que mais causa problema é essa aqui, ó: paradoxo. Paradoxos são frases que têm sujeito, que têm predicado, mas elas não podem ser classificadas nem como verdadeira nem como falsa. Na verdade, elas serão classificadas com os dois valores lógicos. Como assim? Espera só. Eu vou escrever essa frase aqui, ó, e vou dizer o seguinte: que essa frase é falsa. Que frase, teacher? É essa frase aqui mesmo. Essa frase é falsa. Sim, é falsa. Ótimo. Então você falou que ela é falsa. Se nós considerarmos ela como falsa, então ela está dizendo uma mentira, né? Só que ela está dizendo que ela é falsa. Opa, mas ela não é falsa? Você não considerou como falsa? Você está dizendo isso, então ela está falando o quê? A verdade. Você falou, como pode isso ser falsa e falar a verdade? Ah, então, na verdade, professor, você que errou. Ela não é falsa, ela é verdadeira. Tá bom, vamos analisar também. Essa frase é falsa. Se eu estou dizendo que é uma verdade, o que ela está dizendo aqui é uma verdade, né? O que ela está dizendo? Que essa frase ela é o quê? Falsa. Então ela está dizendo que é o quê? Que é falsa. Aí como é que pode isso? Uma coisa ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não existe na lógica. É chamado de quê? De paradoxo. Não é uma sentença lógica. Certinho? Vamos para o próximo quadro? Vamos lá? Agora, proposição simples e proposição composta. Como eu já disse, proposição é uma sentença declarativa que tem sujeito e tem o quê? Tem predicado, certo? Então, mas tem uma diferença entre a proposição simples e a composta. Observe, eu coloquei aqui, ó, esquemazinho: um ou mais sujeito mais um predicado. E aqui tem um ou mais sujeito mais dois ou mais predicados. Por que eu falo isso? Porque na SESC, meu amiguinho, confunde bastante. Nós vamos ver em aulas futuras o conectivo I, que é a conjunção. Só que aqui, ó, em frase dessa daqui, ele bota dois sujeitos e bota ligados com I. Aí o concurseiro iniciante pensa logo que é o conectivo I e diz que é uma proposição composta. Mas não é. É uma simples. Então vamos ver como é que eles cobram aqui. Proposição simples é que expressa uma única ideia. Exemplo aqui, ó, simples: João é alto. A proposição simples está afirmando só uma coisa, que João é alto. O que é que eu posso botar aqui, ó? João e Maria são namorados. Sujeito composto, certo? Sujeito composto, mas só tem o quê? Um predicado. Então, se tem sujeito composto e um só predicado, proposição o quê? Simples. Agora veja a diferença para o de cá. Aqui eu posso ter um sujeito só ou mais, mas eu tenho que ter a partir de quantos predicados? Tem que ter dois predicados ou mais. Vamos dar um exemplo. Botar continuar João. João é alto e é bonito. Agora aqui, amigo, já virou composta. Por quê? Tem um sujeito só, sem problema, mas tem dois predicados. O que é que eu estou afirmando sobre João? Que ele é alto e que ele é também bonito. Então,
2 predicados. Outra frase que eu posso botar aqui: Marcelo é pintor e Suelen é cantora. Composto também, composto. Está trazendo 2 ideias. Qual é a primeira ideia? Que Marcelo é o quê? Pintor, e a próxima, e que Suelen é cantora. Tudo bem? Presta bastante atenção nesse tipo de coisa, porque é específico da CESP. A CESP ama colocar isso aí, e é uma pegadinha enorme, porque o cara que está começando, repito, vê um I, fala logo a proposição composta, mas nem sempre. Tem que se ligar nessa ideia aqui, ó, de 2 ou mais predicados para ser proposição composta. Já simples, é só um predicado. Tem só um predicado, por mais que tenha vários sujeitos, é a proposição aqui, simples. Certo? Vamos agora para as questões. Ok, pessoal, vamos lá, vamos para as questões agora. Acompanhe na tela aí. Primeira questão do concurso CESP. O cinegrafista está fazendo uma gracinha, mas tudo bem. Vamos lá, primeira questão, concurso CESP, Banco do Brasil 2007. Diz o seguinte, acompanha aí. Há 2 proposições no seguinte conjunto de sentenças. 1. O bebê foi criado em 1980. 2. Faça seu trabalho corretamente. 3. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Ok, vamos verificar o que é proposição. Só relembrando, proposição é uma sentença declarativa, com sujeito predicado. E o sujeito dela tem que ser especificado. Então, no primeiro item aí, ó, o bebê foi criado em 1990. Está especificado que é um sujeito? Tá. O Banco do Brasil, né? Bebê, foi o curso do Banco do Brasil aí. Então, 1 é proposição. Agora 2. Faça seu trabalho corretamente. Faça seu trabalho corretamente é uma ordem. E ordem não é sentença lógica, muito menos proposição. Então, 2 não é. 3. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Proposição. Está colocando o sujeito? Tá. Manuela. Qual é a afirmação sobre ela? Tem mais de 40 anos de idade. Então, primeira questão, você vai marcar o quê? Você vai marcar certo. Vou botar aqui o gabarito. Primeira questão, você marca aí certo. Vamos para a próxima? Passa aí na telinha aí. Pronto. Questão 2. Questão da CESP novamente, Sebrae 2010. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições. Então vamos procurar as proposições. E tem que ter só quantas aí para estar certo? Somente 2. Letra A. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Proposição? Ok. Então já marca aí letra A. Vamos já marcar aqui no quadro. Letra A. B. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Interrogação. Isso aí é o que? Não é uma proposição, uma frase interrogativa. Letra C. Que jogador fenomenal. Pronto, não é proposição também, é uma exclamativa. Letra D. Todos os presidentes foram homens honrados. E aí, essa você fica na dúvida. Pô, professor, mas não está especificado. Tá sim, está dizendo que foram todos, não deixou ninguém de fora. Certo? Então é uma proposição. Letra E. Não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Essa não é, porque é uma ordem. Ou, quiser entender como um conselho também. É uma frase de qualquer forma imperativa, não é proposição. Então as únicas proposições aí são a letra A e a letra B. Letra A e letra D de dado. Então só tem 2? Ótimo. Então você marca aí o quê? Questão 2. Certo. Vamos para a terceira questão. Passa aí na tela. Terceira questão. CESP Sebrae novamente. As frases: transforme seus boletos de papel em boletos eletrônicos e o carro que você estaciona sem usar as mãos são ambas proposições abertas. Essa questão aqui ele fez uma maior confusão. Qual é? Não existe proposição aberta. Proposição é simples ou composta. O que existe aberto e fechado é sentença. Então só por isso aqui você já marca o quê? Errado. Não existe negócio de proposição aberta. 3 errado. Se você quiser analisar as frases, vamos analisar. A primeira, transforme seu boleto. Transforme, ordem. Não é sentença lógica. E a outra é o carro que você estaciona sem usar as mãos. Sim. Tem o que esse carro? Não fala nada, só fala isso. Então também não é uma sentença lógica. É como se tivesse só o sujeito. Se falasse assim: o carro que você estaciona sem usar as mãos está parado na esquina, aí sim é uma proposição. Mas do jeito que está aí, não é proposição. Passa aí. Próxima questão na tela. Questão 4.
Sebrae. Considere a seguinte sentença aberta: x é um número real e x ao quadrado é maior que 5. Nesse caso, se x igual a 2, então a proposição será falsa. Mas se x igual a menos 3, então a proposição será verdadeira. Observe que a sentença aberta você não pode classificar devido ao sujeito ser uma variável. Só que nessa questão ele especifica. Ele bota dois casos: x igual a 2 e x igual a menos 3. Então vamos analisar. Quando x é igual a 2, é um número real, concorda? Agora quando ele fala x ao quadrado maior que 5, vamos ver? X ao quadrado é isso aqui, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Isso aqui é maior que 5? Não. Então, está falso. E ele falou exatamente isso, que quando x é igual a 2 é falso. Agora vamos ver quando x é igual a menos 3. Quando x é igual a menos 3, é um número real também. E vamos ver x ao quadrado se é maior que 5. Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é igual, vou fazer bem básico. Menos 3 vezes menos 3. Aqui você tem que lembrar aquela regra de sinal que você aprendeu lá na escola. Menos por menos dá o quê? Mais. 3 vezes 3, 9. Bem, 9 é maior que 5? É. Então o quê? Está certo. E a questão faz exatamente isso. Então você pode marcar a questão 4 aqui. Questão 4 está correta. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Banco do Brasil, SESC 2007. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente 3 proposições. Aí ele vem, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. É semelhante àquela que eu coloquei na aula aí, o tal do que? Do paradoxo. Então isso aí não é proposição, nem ciência lógica. A expressão x mais y é positiva. Não sei quem é x, não sei quem é y. Isso aí é uma sentença aberta, não é proposição. O valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Proposição. Professor, mas aí está falso, porque raiz de 4 é 2 e 2 mais 3 é igual a 5. Sim, mas proposição vai ser se eu posso classificar ou como verdadeiro ou como falso. Você pode classificar como falso? Então beleza, é uma proposição. Próximo. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Proposição também. O que é isto? Uma pergunta, não é proposição. Então proposição aí já teve duas, que é o valor de raiz de 4 mais 3 igual a 7, e Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Então questão 5 está errado, só tem duas. Questão 5 você vai marcar errado. Próxima questão. Questão 6. Sabe-se que sentenças são orações com sujeito, o tema a respeito do qual se declara algo, e predicado, o que se declara sobre o sujeito. Isso aí é a cara da Carlos Chagas, né? Definindo o que é sentença. Na relação seguinte, há expressões e sentenças. Aí primeira, 3 mais 9 é igual a 12. Proposição? É. Só que ele não quer nem proposição, ele quer sentença. Uma sentença? É. 2. Pelé é brasileiro. Sentença. O jogador de futebol. O 3 aí não posso dizer nada. O que é que tem jogador de futebol? É alto? É talentoso? É habilidoso? Então isso aí não é uma sentença. 4. A idade de Maria. Tem o que a idade de Maria? É avançada? Não fala nada da idade de Maria. Então também não é uma sentença. 5. A metade de um número. Da mesma forma. Não tem um complemento. 6. O triplo de 15 é maior do que 10. Sentença. Então sentença foi a 1, a 2, a 3 e a 6. A 3 não, desculpe. A 1, a 2, a 6 só, não foi? Analisei errado, desculpe. Foi a 1, a 2 e a 6. Então qual letra você vai marcar aí? Letra A. Então bota aí questão 6, letra A. Ok? Próxima questão. 7. SESC Sebrae 2008. Olha só, acabei de falar isso na aula, Henrique. A proposição: o Sebrae facilita e orienta o acesso a serviços financeiros. É uma proposição simples. Lembra? Proposição simples pode ter um ou mais sujeitos, mas só pode ter um predicado. Nessa frase, aí tem 2 predicados. Quais são? Facilitar e orientar. O Sebrae tanto facilita como também orienta o acesso a serviços financeiros. Então isso aí não é uma proposição simples, é uma proposição composta. Então essa questão 7 está errada. Tem um sujeito só, mas tem 2 predicados. Próxima questão. Questão 8.
a frase: o orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. É uma proposição lógica composta. Aí você vê logo o isão de cara, que nem a questão 7, aqui é logo marcar. Aqui é marcar o quê? Certo, só que essa questão está errada. Por quê? Se só tem um predicado, mas tem dois sujeitos. Quais são os sujeitos, professor? O orgulho e a vaidade são os dois sujeitos. Sujeito composto com um predicado só, que são as portas de entrada da ruína do homem. Então isso aí é uma proposição simples. Tem dois sujeitos, mas um só predicado. Então, questão 8 está o quê? Está errado também. Ok? Então ficamos por aqui. Essa é a nossa primeira aula aqui de raciocínio lógico. E se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, curta aí e se inscreva no canal, certo? Até a próxima. Aqui é Joey Júnior falando com vocês. Até mais.